Muito bom dia, que Deus continue nos abençoando. Então, meus amados irmãos, nós vamos continuar um pouquinho dentro do nosso assunto, os ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. Quem são esses ungidos? Como deve ser o comportamento desses ungidos? Então, nós já descobrimos que ungido não é apenas o pregador, o evangelista, o pastor, o mestre, o presbítero, de forma alguma. A unção permanece em todos, conforme lemos em 1 João, capítulo 2, versos 20 e 27. Então agora nós vamos ver um pouquinho como deve ser o comportamento das pessoas que são líderes, que ensina o povo e não ensina a si mesmo. Isso é maléfico. Ensina o povo que não se deve mentir e mente. Ensina que não se deve prostituir e vive na prostituição. E além do mais, são os intocáveis, né? São a boia da caixa d'água, se tocar é a torre, é a corrente de alta tensão. Ninguém pode falar nada. Tem que permanecer em silêncio todo mundo, baixar a cabeça, porque a unção só está numa pessoa. Não, quando o Espírito Santo veio, esta unção permanece em toda a igreja. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque Jesus disse, e nós já falamos sobre que o ministro, já lemos a carta, que ele deve ter honra, a carta aos Hebreus, nos mostra que ele deve ser tratado assim como deve tratar, e não aceitar acusação sem uma ou duas testemunhas. E quando se tem 10? Quando se tem 20? Também não? Então vejamos aí, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 ao 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, de sorte que quem rejeita estas coisas não rejeita, e quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, se você rejeita a correção da palavra, você não está rejeitando o homem que está falando aquilo. Ele está falando segundo a palavra, mas você está rejeitando ao próprio Deus. Agora, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 7, nós vamos encontrar Paulo falando sobre a condição, o leito sem mácula. Ele diz isto. Paulo, ele traz esta instrução para nós. Ele mostra como deve ser o comportamento de todos os ungidos de Deus. Ele mostra que nós devemos nos comportar. Hebreus não é capítulo 12, capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, adúlteros, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Vejam bem. Agora, aí no verso 7,
ele diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Você vai imitar um homem adúltero? Que tipo de conduta é essa, se ele não cuidou da sua conduta? Conforme nós já lemos aos Tessalonicenses capítulo 4, mas se entregou à vida dissoluta. Meus preciosos irmãos, estas coisas devem ser observadas, para que então não fiquemos de alguma forma contaminados também pela mesma coisa, pela mesma soberba de vida, concupiscência dos olhos, progredindo cada vez mais nas instruções que Deus dá, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E qual que é a santificação e honra? Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Mas como que vai fazer? O homem não pode casar. E aí, mas sendo o tal fulano, pode-se fazer o casamento escondido, de alguma forma. Mas veja a condição do bispo, porque ele tem uma responsabilidade sobre ele. Porque Jesus diz em Lucas, no capítulo 12, do Evangelho de Lucas, ele diz para nós como deve ser o comportamento. Lucas capítulo 12, no verso 47, ele diz: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E agora preste atenção nisso: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Se ele é colocado como guia, se a palavra diz para os fiéis imitá-lo, então a ele é cobrado muito mais. A quem mais é dado, mais é exigido. Então, como deve ser a condição de um pastor? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Aí você pisa nisso tudo. Ninguém consegue, ninguém pode. Deus é o responsável pela sua obra, não é você não. Não sou eu não. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Vejam bem, que ele seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Mas existem muitos insubordinados, pairadores, frívolos e enganadores, que deveriam ter suas bocas fechadas, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância, com medo de perder o pão de cada dia, não mostram as escrituras. Se não toqueis os meus ungidos, quem são os ungidos? São todos aqueles que recebem o Espírito Santo, conforme já lemos em João. A unção que dele recebestes permanece em vós. Todos são ungidos.
Pregar não é a unção, pregar é um dom, é dado sem arrependimento. Romanos 12:6. Estamos repetindo. Portanto, o comportamento de quem está em eminência, de quem está a mais alto, ele deve ser cobrado dele, mais do que os demais, porque ele é o guia, ele deve ser o exemplo. Paulo disse para Timóteo: sê tu o exemplo. Mas que exemplo pastores estão dando? De esconder erros debaixo do tapete? E pensa que isso vai ficar desse jeitinho, enganando as pessoas? Foi dado tempo para o arrependimento? Sim. Vejamos o que Paulo diz aqui. Vamos ver se eu estou certo na minha anotação. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 17, acerca dos presbíteros. Devem ser considerados merecedores de dobradas honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, se eles devem ser considerados com dupla honra, merecedores de dobradas honorários, então qual que é a sua responsabilidade? Dobrada também, ou triplicada, ou mais ainda. Porque abusam da sua posição para praticar o que não devem e se escondem atrás de um conselho que, ao invés de trazer a repreensão pública, esconde e excluem aqueles que querem se manifestar. Mas os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. Então vejam bem, se são considerados com dupla honra, dobrados honorários, quem mais é dado, mais é exigido. Então, não se enganem, meus irmãos. Ungidos não são apenas os que pregam. Às vezes ele tem só o dom, mas não obedecem, não faz a vontade de Deus, ensinam coisas torpes, enganadas. Unção para enganar, unção para pregar aquilo que é incorreto, segundo a palavra, isso tem demais. Mas fique assim. Esta escritura do Salmo 105, verso 15, que também está no primeiro livro das Crônicas 16, 21, não se refere ao líder, se refere ao povo. O povo que não tiver a unção vão prostrar-se no deserto. Os demais entraram na terra prometida. Se você não tiver a unção em você, meu irmão, minha irmã, você vai ser enganado fatalmente. Você não alcançará a coroa da vida, porque você vai cair na lábia destes homens enganadores que se escondem atrás da Bíblia para defender o erro, para defender o pecado. Defender o pecador é uma coisa, defender o pecado é outra coisa. E concluindo, Romanos capítulo 1, no verso Romanos capítulo 1, cuidado para você não defender mais a criatura do que o Criador. De repente você estará defendendo a criatura e mandando o Criador para longe de você. Romanos capítulo 1, verso 47 e 48. Romanos capítulo 1, versos 27, 24 e 26.
Por isso Deus entregou tais homens à imundície pela consciência de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Que Deus abençoe a você, a mim e a todos nós. E você tem a unção de Deus no seu coração, não se esqueça disso. Você não pode vencer o maligno sem ela. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o Espírito Santo, da ousadia de permanecer com a palavra. Deus abençoe, te cure de todos os males do corpo, da alma e do espírito. Te dê um bom dia e vida longa, em nome de Jesus Cristo. Amém.